Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas eram assim. O tema da mensagem: o zelo pela palavra. Examinando cada dia nas Escrituras, o exemplo dos cristãos bereano serve de modelo para todos quantos ouvem os pregadores. Nenhuma interpretação ou doutrina deve ser aceita sem exame. Pelo contrário, tudo deve ser examinado cuidadosamente, mediante o estudo pessoal das Escrituras. A palavra examinar, no grego, significa peneirar para cima e para baixo. Fazer um exame cuidadoso, exato. A pregação bíblica deve levar os ouvintes a se tornarem estudantes da Bíblia. Capítulo 18, verso 9. Não temas. Este trecho revela os sentimentos internos e humanos do apóstolo Paulo. A oposição e o ódio a Paulo e ao Evangelho estavam aumentando, e ele começava a recear e hesitar quanto à sua permanência em Corinto. Esses mesmos sentimentos ocorrem, às vezes, no coração de todos os fiéis a Deus, até mesmo em homens como Elias e Jeremias. Ocorrendo isso, Deus socorrerá seus santos, fortalecendo seus corações. Verso 25. Apolo, conhecendo somente o batismo de João, nessa ocasião era limitada a compreensão que Apolo tinha do Evangelho, aceitara o batismo de João e crera em Jesus Cristo como o Messias, crucificado e ressurreto. O que ele ainda não sabia era que o próprio Jesus agora batizava os cristãos com o Espírito Santo. Os cristãos de Éfeso estavam em situação bem semelhante. Capítulo 19, 1. Éfeso. Alguns discípulos. Este discípulo de Éfeso eram cristãos ou discípulos de João. Verso 2. Recebeste vós já o Espírito Santo? A pergunta do apóstolo Paulo sugere enfaticamente que ele os tinha como cristãos verdadeiramente convertidos, mas que ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. A pergunta refere-se ao batismo do Espírito Santo como revestimento de poder e capacitação para o serviço. Verso 5. Foram batizados. O batismo em água
em nome do Senhor Jesus, desses 12 cristãos de Éfeso, testifica que tinham fé salvífica e que eram nascidos de novo pelo Espírito Santo. Neste caso, o batismo em água precedeu o recebimento da plenitude do Espírito Santo. Verso 6: veio sobre eles o Espírito Santo. Esse evento ocorre cerca de 25 anos depois do primeiro Pentecostes. Mesmo assim, o padrão do recebimento por 12 homens da plenitude do Espírito Santo está conforme o modelo normal já apresentado por Lucas, capítulo 8, de 5 a 24. Tinham crido em Jesus e tinham nascido de novo pelo Espírito Santo. Depois de terem sido batizados em água, Paulo impôs sobre ele as mãos e foram batizados no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, começaram a falar noutras línguas e profetizar. Capítulo 20, verso 19. Com muitas lágrimas, Paulo, em muitas ocasiões, menciona que servia ao Senhor com lágrimas. Nesse discurso, diante dos anciãos de Éfeso, Paulo refere-se à admoestação que com lágrimas lhes dirigiu durante 3 anos. As lágrimas não são resultados de fraqueza. Pelo contrário, Paulo via a condição perdida da raça humana, a maldade do pecado, a distorção do evangelho e o perigo de rejeitar o Senhor Jesus como coisas tão graves que sua pregação era frequentemente acompanhado de lágrimas. Verso 29. Entrarão lobos cruéis, movidos pela ambição de edificar seus próprios impérios, ou por amor ao dinheiro, amor ao poder, ou à popularidade. Impostores na igreja perverterão o evangelho original, segundo o Novo Testamento, repudiando ou rejeitando algumas das suas verdades fundamentais, acrescentando-lhes ideias humanistas, filosofias, sabedoria ou psicologia, misturando suas doutrinas e prática com coisas como ensinos malignos da nova era, ou do ocultismo, ou espiritismo, e tolerando modos de vida imorais contrários aos retos padrões de Deus. Que tais lobos realmente entraram no meio do rebanho e perverteram a doutrina e prática apostólica em Éfeso. Capítulo 23, 1. Com toda a boa consciência. A consciência é a percepção interior que testifica junto à nossa personalidade no tocante ao certo ou errado das nossas ações. Uma boa consciência diante de Deus dá o veredito de que não temos ofendido a Deus, nem a sua vontade. Capítulo 24, 14. Aquele caminho
a salvação consumada por Cristo é chamada o caminho, que no grego denota caminho ou estrada. O cristão do Novo Testamento via a salvação em Cristo, não somente como uma experiência a ser recebida, mas como um caminho a ser trilhado com fé em Jesus Cristo e comunhão com Ele. Precisamos caminhar por esta estrada até o fim para desfrutarmos a salvação final na era do porvir. Verso 15: ressurreição, tanto do justo como dos injustos. A Bíblia ensina uma ressurreição dos mortos justos e também uma dos injustos. Os justos ressuscitarão para viverem para sempre com o Senhor nos céus. Os seus corpos redimidos, ao passo que os injustos ressuscitarão para serem julgados por Deus. O fato das duas ressurreições serem mencionadas no mesmo versículo não significa que elas ocorrem simultaneamente. Capítulo 28, 30. Paulo ficou 2 anos inteiros. A história da igreja primitiva, escrita por Lucas, termina aqui. Paulo permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos. Tinha licença de receber visitas, as quais pregava o Evangelho. Durante esses 2 anos, Paulo escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon, pregando o reino de Deus. O livro de Atos termina de modo repentino, sem nenhuma conclusão formal quanto ao que Deus realizou através do Senhor e dos apóstolos no Novo Testamento. A intenção de Deus é que os atos do Espírito Santo e a pregação do Evangelho continuem na vida do povo de Cristo, ou da igreja, até o fim dos tempos. Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo, revelou o padrão daquilo que a sua igreja deve fazer. Ele registrou exemplos de fidelidade dos cristãos, do triunfo do Evangelho e o poder do Espírito Santo operante na igreja e entre os homens. Esse é o padrão de Deus para as igrejas atuais e futuras. E devemos fielmente guardá-lo, proclamá-lo e vivê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Deus dos impossíveis, quão grande e tremendo és tu, ó Pai. A tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Por isso eu te glorifico, meu Pai. Eu quero te adorar de todo o meu coração, entendimento e força, Pai, porque não há outro Deus além de ti, meu Senhor. Aí está, meu Pai, o zelo dos cristãos de Bereia, meu Pai, examinando as Escrituras, Pai, confirmando para ver se realmente é aquilo, Pai. Que Tu venha nos ensinar, Senhor, a sermos zelosos, assim como os cristãos bereanos que não eram enganados por ninguém, ó Pai. Vivemos tempos difíceis, onde a mentira está sendo pregada, meu Pai, e muitos têm crido dentro da Tua própria casa.
Há muitos mercenários à frente da igreja, Pai, que quando vê vir o lobo, corre e abandona as ovelhas, Senhor, porque não são pastores, meu Pai, chamados, vocacionados por Ti, mas que Tu venha despertar o rebanho, as ovelhas são Tuas, para que possa buscar sabedoria, direção do Espírito, Pai, e venha abrir a palavra, a Bíblia, e meditar diariamente, meu Pai, para que venham descobrir qual é a Tua vontade. Oh, meu Senhor, desperta a Tua igreja e aviva a Tua obra, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em nome de Jesus, amém.